todos, sejam todos muito bem-vindos neste encontro em torno dos ensinamentos de Jesus, através da revelação espírita, na qual hoje nós vamos falar um pouco sobre a paz que inicia em nós. Quero convidar a todos para a gente começar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, com uma prece através de uma canção, porque uma canção também pode ser uma oração. E ela diz assim: paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, da liberdade, paz pela paz, pela beleza de amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a certeza da grandeza em meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de amar. A paz do mundo começa em mim. E aí, então, mais sintonizados, mais calmos, né? Nós vamos pensar aqui, então, um pouquinho sobre esse conceito de paz. E vamos considerando, então, que todos nós, espíritos, filhos de Deus, almejamos a felicidade. Todos nós. Nenhum de nós escapa desse desejo de sermos felizes. Porque o amor de Deus, a felicidade que vem desse amor é contagiante, é o que nos eleva, o que nos fortalece, o que nos dá alegria. O que dizer de todos nós, cada um no seu cadinho, estamos em busca da felicidade. E, no entanto, o conceito de felicidade é que ele é subjetivo, porque ele é individual e ele tem a ver com as nossas experiências, com a nossa
condição de compreensão a respeito de felicidade. Tanto que o que para um é felicidade, para outro não é. Porque os caminhos traçados são diferentes. Caminhos que as pessoas trilham, né, que os espíritos, todos nós trilhamos, eles vão nos dar experiências diferentes uma da outra. Dessa forma, cada um tem uma ideia, muitas vezes, de felicidade. Felicidade para aquele que está na rua, tomando chuva, né, num dia de volta de trabalho, seja, eu quero ter um carro. Eu só serei feliz quando eu tiver um carro. E o fato acontece que quando a gente tem o carro, a gente descobre que essa felicidade não era a real felicidade que a gente está sempre almejando e buscando. Ah, só serei feliz se eu casar com uma modelo, se eu casar com um homem, né, de revistas, né? Eu só serei feliz quando a minha família for igual àquela da família X que está no Facebook. E assim nós vamos conceituando felicidade de acordo com as nossas condições de entendimento. Não é mesmo? No entanto, é por isso que Jesus diz: aonde está o seu tesouro, está seu coração. Né? Por quê? Qual é o seu tesouro? É o que temos dentro de nós. São as experiências, o que já vivemos, o que já traçamos, né? E, aliás, conquistamos durante todas essas nossas experiências vividas nas encarnações. Sim, hoje estamos vivendo a nossa melhor versão, a mais experiente, né? No entanto, isso não significa que nós estejamos totalmente aí corretos, né? Nem totalmente já vislumbrando a evolução da perfeição, né? Ainda não, né? Não estamos, né? Aliás, executando, né? Essa perfeição. Se assim fosse, não estávamos num plano de provas e expiações. Jesus, ele sabia, ele conhece esse nosso íntimo, né? E ele sabe que todos almejam a felicidade. E que a felicidade, ele disse, não é desse mundo, porque ele diz da felicidade plena, né? Mas a gente descobre através da espiritualidade que quando se atinge o mundo feliz, né, há outros anseios que vão nos dar felicidade já em outro patamar. Então, Jesus não parou de evoluir, né? E ele já é um espírito feliz, né? Mas ele continua evoluindo porque ele tem novas perspectivas dessa felicidade, né? Ele vem então para nós, ainda pequeninos, ele vem o tempo todo exemplificando e demonstrando, né, através do seu exemplo, que trilha podemos aí encaminhar, né, caminhar para podermos alcançar a felicidade. Porque ele deixa claro para nós, e a espiritualidade também, que a felicidade e as virtudes, elas não são recebidas como um prêmio. Elas são uma conquista de cada um de nós. Então, desta forma, cada um vai construindo as suas virtudes. A sua virtude de fé, a sua virtude de paz, a sua virtude de felicidade, né? A gente vai construindo de bondade, de misericórdia, né? Mas Jesus vivencia o tempo todo
ali o Evangelho de Deus, né, que são as lições de Deus, né, os caminhos de Deus, ele vivencia. E em determinado momento, no conhecido Sermão do Monte, Jesus dá uma trilha mais segura a respeito desse caminho que nós devemos, né, então, trilhar. Ele mesmo nos diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chegará ao Pai sem ele. E eu gosto muito de brincar que a gente passou a entender esse não chegará ao Pai sem passar por ele, como se colocássemos Jesus como porteiro, né, gente? O porteiro do céu, da colônia, o que quiserem, né, dar de nome. O porteiro. Jesus ali, você tem um caridrômetro, né? Porque na nossa infantil experiência aí, né? A gente, né, no pensamento, a gente ainda acha o quê? Que tem um caridrômetro, né? Ah, eu fiz bastante caridade, tô enchendo o caridrômetro. E Jesus está na porta, só no pi, 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 você entra, você não entra. Depois, acho que acharam chato pôr Jesus, né, de porteiro, puseram o quê? Pedro, né, de porteiro, né? O fato é que, apesar da alegoria, existe um porteiro. Existe um porteiro que às vezes é até meio bravo. E esse porteiro se chama a nossa consciência. Então, a gente faz uma analogia, colocando sempre uma figura externa, mas a verdade é que o porteiro mora dentro de nós, que é a nossa consciência, né? Enfim, meus amigos queridos, do Sermão do Monte, também conhecido como as Bem-aventuranças, Jesus traça esse roteiro para se alcançar a felicidade, né? E ele traça um roteiro dizendo para nós: eu estou com vocês, eu vou apoiá-los, Deus está conosco, mas vocês vão ter que trilhar esse caminho. Mais ou menos quando o bebê começa a andar e que fica ali os pais, né, os irmãozinhos, chamando, vem, eu te seguro, ou tô amparando do lado ali. Mas quem vai ter que começar a andar? O bebê. Eu não posso forçá-lo a andar. Ele que vai ter que fazer, né? Os primeiros passinhos ali, dar os primeiros passos. Muitas vezes os pais, eu me lembro né, com as filhas pequenas, que eu pegava uma fraldinha, amarrava uma na outra e punha assim debaixo do braço e vinha equilibrando para ela, para ir o corpo aprendendo a segurar, né, em pé, né, ereto aquele bebê, mas era o bebê que tinha que andar. Eu estava no suporte. Jesus e Deus, nosso Pai, estão aí no suporte, toda a espiritualidade, nos auxiliando. Mas, né, os passos vão ter que ser dados por nós. E é interessante que Jesus, ele traça um roteiro muito interessante nas bem-aventuranças, quando ele fala de alguns caminhos, né, algumas conquistas que nós vamos ter que ter para chegar a ter paz e a ser pacificador. Porque, como se diz, né, a gente só dá do que tá cheio o coração, né? A boca só fala do que tá cheio o coração. Eu não posso dar felicidade, dar paz, né, para o outro, né, falando assim, se eu não estou em paz. Se eu não conheço a paz, se eu não vivencio a paz, se eu não sentir paz. Então, dessa forma, ter paz interior, né, antecede ser um pacificador, segundo o mestre na bem-aventurança. E ele começa traçando um roteiro onde ele diz assim: bem-aventurados, né, os pobres de espírito. E o que ele
quer dizer com pobres de espírito? Humildade. Humildade. E o Emmanuel vem dizer pra gente que, um livrinho de respostas, né, que chama, que sem humildade é impossível ser feliz. Qual é a questão da humildade? A humildade é uma virtude que eu acho que é colocada ali por Jesus primeiramente, porque é ela quem vai nos impulsionar a ver as coisas com outros olhares. Muito interessante, porque Kardec, lá naquele compêndio de preces que tem no fim do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no item 12, que é a preces por si mesmo, né, preces para os anjos da guarda, ele pede, lá, né, na sugestão de prece, que o anjo da guarda retire o véu do orgulho que lhe impede de ver a si mesmo, né, e de avançar. A humildade faz com que a gente veja quem nós somos, né? Enquanto o orgulho, que nos ilude muito, faz a gente acreditar que nós somos melhores que todo mundo, que nós somos superiores, que é uma honra ter a minha amizade, que é uma honra conviver comigo, e que, apesar de 1 milhão de pessoas pensarem diferente de mim, eu não consigo entender que talvez tenha alguma coisa estranha com o que eu estou acreditando. Não, eu começo a achar que 1 milhão de pessoas é que estão erradas. Né? O orgulho, ele nos venda. Ele nos venda. E ele cria uma ilusão de nós mesmos. Né? Eu gosto muito de brincar também, como o André Luiz diz, que só se desilude quem estava iludido. Né? Que quem não estava iludido não vai se desiludir. Né? E nós temos muitas ilusões a respeito de nós. Né? Somos seres de valor, somos seres importantes para Deus e para a nossa família, para as pessoas, mas todos somos. Não sou eu única, com a certeza, com a melhor ideia, com a melhor, né? Então Jesus diz, bem-aventurados os humildes, né? Depois que conquistarmos a humildade, ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Naturalmente, quando a gente começa a se compreender como parte de um todo, né, sob a direção de Deus, né, de Jesus, que é seu Filho amado, e de Nossa Mãe Maria também, Santíssima, a gente começa ali a entender por que aquela pessoa está me agredindo. Por que ela está me agredindo? Porque, muito provavelmente, ela não está bem. E não porque eu tenho sempre a razão, eu tenho sempre a certeza de tudo, né? Conheço tudo, sei de tudo. A gente nunca conhece tudo, a gente nunca sabe tudo, não é verdade? Então, a humildade é uma característica que tira esse véu e faz a gente começar a pensar sobre por que eu tenho esse pensamento, por que eu não tenho esse pensamento, por que eu tô tendo essa dificuldade de conviver com o outro, por que o outro... A gente começa a refletir. E isso, naturalmente, cria em nós, às vezes, sensações que a gente não gosta. Por quê? Porque nos obriga, não, nos força a pensarmos sobre o nosso eu e sobre o eu do outro, né? É da humildade que sai a empatia, por exemplo. Né? E um dos mandamentos era amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, ninguém limpa uma casa sem adentrar dentro dela, né? E é preciso ter humildade para entrar dentro de si. É preciso, né? Mas Jesus diz que bem-aventurados humildes, se nós começamos a avaliar o nosso eu, com as nossas potencialidades e o que há para ser melhorado em nossas imperfeições, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, porque temos imperfeições.
coisas a crescer, a melhorar, não é verdade? Então, quando a gente começa essa visão de ver o outro, de ver a si, essa reflexão, nós nos tornamos mansos. Quando nos tornamos mansos, é porque a gente já está começando. Por que essa pessoa está nervosa? Por que era isso? A gente não leva tudo pro pessoal, como a gente brinca, né? A gente começa a avaliar. E é por isso que a gente começa a dizer assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque nunca fiz nada a ela, né? A gente começa. Não que nós não vamos nos magoar, não que nós não vamos ficar tristes, mas é um sentimento de mansetude que começa a nascer dentro de nós, advindo dessa conquista da virtude da humildade. Quando a gente começa a ser humilde, começa a ser manso, Jesus fala, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Nós começamos a entender o conceito de justiça. Porque hoje o nosso conceito de justiça é segundo o meu desejo. Você não fez, você toma. Porque ainda vivemos no olho por olho, dente por dente. Opa, bati no teclado aqui. Vivemos no olho por olho, dente por dente. A gente diz, não, temos que perdoar, mas eu quero que a pessoa pague na mesma moeda que eu fiz. E uma outra coisa interessante, né, é que nós fazemos isso também conosco. Né? Porque a justiça, ela vai ter a ver com o perdão. O perdão que eu quero com o outro, eu quero perdão para mim também. E muitas vezes a gente espera assim, ai, se eu matei uma pessoa, eu vou ter que morrer assassinada. Como se o olho por olho, dente por dente, ainda estivesse em vigor pelas leis que Jesus traz para nós, que é a lei do amor, um cuidando do outro, compreendendo que um depende do outro para crescer e todos estamos crescendo juntos. Pois que nós alcançamos esse conceito de justiça, né, sob a ótica do amor e do perdão. Então, nós já conquistamos a humildade, conquistamos a paciência, né? A mansetude, né? Somos pacíficos. E as pessoas confundem às vezes, ele é bobo, ele perdoa tudo. Né? A gente às vezes diz isso do cara que está ali na conquista da virtude de ser pacífico. Né? Ele passa a compreender melhor o sentido da justiça e passa a ser o quê? Misericordioso. Porque ele sabe que ele precisa de misericórdia. O tempo todo precisamos de misericórdia. O tempo todo precisamos do amor e da misericórdia de Deus. O tempo todo. Será mesmo que todo o bem que nós temos hoje, tudo que é bom que nós temos, que nos cerca, é merecimento? Ou será que tem mais de misericórdia de Deus? Quando a gente alcança esses conceitos, humildade, mansetude, senso de justiça, justiça mesmo, a justiça do amor, né? Justiça reparativa, né? A misericórdia, nós seremos puros de coração. E aí, quando a gente for puro de coração, a gente vai conseguir promover a paz. Então, Silvia, vai demorar muito. Não. Porque todas essas características nós já temos. Elas precisam ser o quê? Desenvolvidas. E é assim, nesse roteiro, que Jesus está dando um roteiro. Neste roteiro de ser pacificador, um dia, né? Plenamente, Jesus está convidando a gente a olhar para nós. E a espiritualidade vem contando, né, através aí do Consolador Prometido, da importância de fazermos a reforma íntima. Porque é a reforma íntima. Quem vai olhar para dentro, você vai abrir a porta dessa casa, que é o nosso coração, a nossa consciência, e vai fazer o quê?
para começar a limpar a casa, começar a arrumar, para as coisas mudar, acertar, reconstruir umas coisas, reformar outras, né? Ou construir mesmo novas, que são coisas que a gente não construiu ainda, né? Nós precisamos entender que o avanço, ele não vem de fora para dentro. Eu não conquisto a paz, o equilíbrio, o conceito de justiça. Não é algo que me toca, pronto. Me tornei uma pessoa mansa agora, porque abracei um manso. Não, porque ele é uma conquista, ele é uma construção. Daí a importância da gente agir, né? A renovação, ela é sempre interna, né? E se é interna, é preciso entrar, é preciso abrir as portas, né? Para entrar. Não podemos esquecer também de como Jesus disse na parábola lá dos últimos serão os primeiros, que fala dos trabalhadores, né, da última hora, que Jesus, quando conta uma parábola, ele quer dizer muitas coisas. Assim como uma história chama atenção para mim em determinado aspecto, para o meu marido determinado aspecto, para o outro determinado aspecto, porque tem a ver com a nossa experiência, com o nosso eu, com o que a gente já conhece, né? As parábolas de Jesus tocavam os corações, cada um às vezes de uma maneira, né? E eu vou pegar só um aspecto da parábola dos trabalhadores da última hora, né? Que é o senhor da vinha sai para contratar os funcionários lá, os servidores, para a colheita. Então, obviamente, ele vai na primeira hora. Quem ele contrata primeiro? Os fortões, né? Os melhores ali, eles vão trabalhar para chuchu, vão colher muita uva. Depois ele vai na outra hora e já pega os mais fraquinhos. Depois, porque já vão sendo contratados, né? Os fortões, depois os mais fracos, até que ele chega lá na última hora e contrata os mirradinhos, né? Os mais fraquinhos, fisicamente falando. E ele combina com todos o mesmo salário. Ele começa no fim do dia a pagar, né? Ele tinha combinado 1 denário com todo mundo lá, sei lá. Aí ele começa a pagar primeiro os que chegaram por último. Ele paga 1 denário para eles. Que os fortões da primeira hora falaram, se ele pagou 1 denário para eles que chegaram e trabalharam só um pouquinho, imagina para nós, vai pagar uma fortuna. E eles ficam bravos quando eles recebem o mesmo 1 denário. O que Jesus quis dizer são muitas coisas, muitos aspectos. Mas um aspecto que nós não podemos esquecer é porque o Senhor da vinha diz, porque o seu olho é ruim, né? Por que você está fazendo isso? Eu não sou, né, o dono do dinheiro, eu faço o que eu quiser. Mas na verdade, o que ele queria dizer? Somos todos iguais perante ao Senhor da vinha, que é Deus. Deus conhece a qualidade de cada um de nós, né? E ele conhece o nosso vir a ser. Ele não fica preso no que nós somos hoje, né? A gente pega o nenê, tá ensinando ele a andar, não é verdade? A gente não fica ali preso na preguiça, eu tenho que ensinar ele a andar. A gente quer que ele ande. Aí depois quando anda fica meio atrapalhado, porque a criança dá trabalho quando anda, né? Mas aí a gente quer que ele fique equilibrado. E assim vai sempre crescendo, né? Na parábola do talento, né? Dos talentos, que Deus também, ali na parábola dos talentos, dá 1 talento para um, 2 para outro, 4 para outro. Por que ele distribui talentos diferentes, né? Quantidade diferentes? Porque cada um carrega consigo as condições adequadas para aquele talento, né? A gente não pode chegar para uma criancinha do primeiro ano e falar, olha, você vai aprender toda a lição do primeiro ano e também a do segundo e do terceiro no mesmo tempo. E dê conta e aprenda. Não, tem que ser aos poucos, não é mesmo?
Então, o primeiro ano cabe o que é de primeiro ano, para o segundo é a soma do primeiro com o segundo, do terceiro é a soma do primeiro, do segundo com a terceira, é assim, vai sucessivamente avançando, né? Nós precisamos, então, traçar as nossas metas, né? Eu quero ser melhor, eu quero ter essa felicidade. Porque os espíritos, porque quando Kardec fala, quando o espírito avança, né? E os espíritos dizem quando ele cansa de sofrer. Será que nós não estamos cansados de sofrer? Será que nós continuamos falando de paz e exercendo a guerra? Não é? E aí sem conseguir ter a paz que nós almejamos. E aí, como Jesus diz que a paz é uma conquista, né? Que tem um roteiro seguro ali, nós vamos pensar assim: onde eu estou, o que eu levo? A paz ou o conflito? Nossa, eu vivo no meio de pessoas que tudo elas brigam. Eu estou levando lenha para essa fogueira ou água para acalmar? Né? Porque o que estamos fazendo? Estamos aqui na nossa casa, temos a nossa vizinha que faz questão de varrer as folhas da porta dela e jogar na nossa calçada. Essas histórias tem muita, né? O que nós fazemos? Nós pegamos a vassoura e jogamos de volta? Ou a gente cata, recolhe? Um dia a gente conversa com ela e diz: querida vizinha, a senhora pode não fazer isso, né? Não falando que ela é certa, mas estou dizendo, estamos apaziguando ou duelando? Porque às vezes a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo o duelo e fica achando, ai gente, o duelo nem existe mais. Será que não existe? Não existe a lei aqui no Brasil que permita o duelo. Porque já foi permitido por lei, né? Em todo o mundo. E deve ter lugares que ainda são. Mas nós duelamos o tempo todo. Porque a pessoa diverge do que nós acreditamos, do que nós pensamos. Então, como que a gente duela? Só falta fazer isso. Saque suas armas, sua vassoura bastarda, né? Como, lembra que eu tinha saque suas armas, né? No desenho do Pica-Pau. Falta a gente dizer isso. Saque pra vizinha, saque sua vassoura. Aí depois a gente fala, eu não tenho paz. Mas nós estamos promovendo a paz onde nós estamos? É claro que às vezes dentro de nós está a guerra. Mas o que nós estamos fazendo ao demonstrar a nossa vontade em mudar, em melhorar, né? Na nossa família, como nós estamos? Estamos levando a paz ou instigando a guerra, a fofoca, os duelos, né? Quando a gente não aceita porque que uma professora, por exemplo, chamou a atenção do nosso filho, né? Tanto que tem uma lendinha que é muito interessante, que quando o nosso filho tira nota 10, foi ele que tirou. Quando ele tira nota 0, foi a professora que deu, né? Só que todos são conquista dele. A gente fica sempre achando que externamente é que estão piorando a minha vida. E não que eu não estou aprendendo a pacificar. E assim, a gente não pode nunca esquecer que onde há extremos, há desequilíbrio. E o desequilíbrio, tudo que desequilibra, pode cair. E a queda é um sinônimo de dor. Não é mesmo? Então, vai exigir reparação. O objeto caiu, vai exigir uma reparação. Deu uma amassadinha, ele vai exigir. Né? Então, meus amigos, você já pensou que nós somos peças fundamentais na melhora do planeta? Sendo melhores todos os dias. Procurando avaliar se eu estou pacificando.
E se eu tenho paz, porque eu sou uma filha de Deus, eu preciso de paz também. Pedir a Deus na minha conversa, na minha oração, sincera com Deus, porque com Deus a gente conversa o que não vai conversar com ninguém. Porque a gente sabe que Deus conhece a gente, então a gente conversa tudo. Não tem segredo mesmo, né? E diz a ele, né, que a gente quer ter paz. Mas não podemos esquecer que, da mesma forma que eu quero o perdão, eu preciso dar o perdão. E para encerrar, eu quero contar para vocês uma historinha que está num livro, chama Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, né? Que é um livro muito bacana, que fala da convivência de Jesus com os apóstolos, ali, os seus discípulos. E ele conta que chega uma hora que Tadeu chega um dia bravo lá na casa de Pedro, eles estavam todos reunidos, e diz assim: ai, eu quero muito ser feliz, eu queria que todo mundo fosse feliz, ai, eu não aguento mais que não é feliz. E aí Jesus pergunta para ele: Tadeu, o que é felicidade? Ele: ai, Senhor, felicidade é que todo mundo seja feliz e acabe o jugo de Roma. E ele falou: não, eu quero saber o que é felicidade para você. E aí, eles me dão licença aqui da colinha, né? Ele fala o seguinte: olha, Senhor, então, para eu ser feliz, eu gostaria que todo mundo tivesse paz. Que todo mundo fosse realmente feliz. Que todos me compreendessem. Que todos não me desprezassem, que todos me respeitassem, que todos desejassem me ouvir, porque estão ouvindo a vossa palavra. Que todos se aproximassem de mim por amor e não por interesse. Que todos lutassem contra o mal e ficassem ao meu lado nessa luta. Eu gostaria que todo mundo convivesse comigo e respeitasse os meus anseios, os meus desejos. E aí Jesus diz para ele: pois bem, Tadeu, isso tudo que você está dizendo é de fundamental importância. Comece então, promovendo todos esses anseios nos outros, né? Comece fazendo para o outro tudo isso que você está desejando. E encontrará a paz e ensinará o caminho para a paz. Quero encerrar aqui com vocês com uma música já antiga do Beto Guedes a respeito da paz, e assim me despedindo com vocês através dessa canção, que também pode ser uma oração. Quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, bem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos, mas quero não ferir meu semelhante, nem por isso eu quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor, a felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver a paz na terra, o pé na terra, a paz na terra, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro, do que és a ave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos, do que és o homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo, um mais
mais que dois para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver.